Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós nesse dia, 9 de outubro de 2022, estamos no 28º domingo do tempo comum. E nesse tempo comum que Deus possa nos abençoar, iluminar e nos fortalecer sempre. E o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Então caminhavam. Aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era o samaritano. Então Jesus disse: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, neste dia, nesse domingo, nós temos esse relato dos 10 leprosos. É bom a gente lembrar fazer memória, a lepra era considerada uma doença gravíssima, perigosa, e toda pessoa que era cometido de lepra tinha que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote o expulsava da cidade. Ele não podia viver em sociedade, nem com a sua família, com ninguém. Então os leprosos, eles viviam fora da cidade, no deserto, gritando que eram pecadores. Então eram pessoas que sofriam com a doença e também sofria com preconceito, sofria com o sentimento de que Deus não gostava deles. Esses leprosos, eles carregam isso. E eles não podiam voltar de modo nenhum ao conviver com ninguém. E se alguém se aproximasse deles, eles tinham que gritar: Faça-se de mim, eu sou um pecador, sou um leproso. Não se aproxime de mim, porque você não podia encostar no leproso. Então, essa era a vida desses 10 leprosos. Homens expulsos da sua família, expulsos da sociedade, que traziam dentro de si o sentimento de que era um castigo de Deus, que eles fizeram alguma coisa errada e Deus os castigou. Então, o que nós temos no Evangelho de hoje? Jesus caminhando para Jerusalém, estamos na longa viagem de Jesus até Jerusalém, saindo da Galileia, viagem de discernimento, quem é a favor, quem é contra Jesus. Viu? Jesus está entre a Samaria e a Galileia, os samaritanos odeiam os judeus, não quiseram acolher Jesus, e aí, quando estava para entrar num povoado, que nós não sabemos qual que é, estava para entrar, sinal que Jesus não tinha entrado, estava do lado de fora ainda. Os leprosos não podiam entrar no povoado de modo nenhum. Então, quando estava para entrar nesse povoado, 10 leprosos se aproximam de Jesus, pararam à distância, porque não podiam se aproximar de ninguém. Esse é o movimento. Viu? Quando estava para entrar num povoado, Jesus não tinha entrado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância. Você não pode se aproximar de quem não é leproso. E você não pode se aproximar do leproso. Então, por isso que eles param à distância. É a regra, a lei, a norma. Fora do povoado, vão ao encontro de Jesus, para a distância. E o pedido deles, viu? Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Compaixão, coloque-se junto com a nossa doença. Com e paixão é patos é doença. Então, estar com o doente, sentir o sofrimento do doente.
Ter compaixão é estar em comunhão com o doente. Então eles pedem a Jesus, olha, tenha compaixão de nós. E compaixão na Bíblia geralmente é sentimento de Deus. Deus que se coloca junto com a nossa doença, a nossa enfermidade. Deus que se coloca junto com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a nossa angústia. E por isso, nesse movimento todo, eles pedem a Jesus, tenha compaixão de nós. Jesus, ao vê-los, Jesus disse, ide apresentar ao sacerdote. Jesus conhecia a regra. Se você fosse curado, você tinha que voltar ao sacerdote, se apresentar, para que o sacerdote autorizasse você a voltar para o povoado e voltar para a sua casa. Então era o sacerdote que te expulsava e era o sacerdote que tinha autoridade para que você, curado da lepra, pudesse voltar ao povoado e à sua família. No caminho, eles percebem que são curados. No caminho eles percebem. Jesus só diz, vai cumprir a regra. Vai lá os sacerdotes. No caminho eles são curados. Um samaritano reconhece e percebe. E ele volta para agradecer a Jesus. Os outros 9 não. Os outros foram cumprir o ritual. Que o sacerdote que determina se eles vão ou não vão voltar para casa. É a religião que expulsa e a religião que permite voltar. E Jesus não, Jesus só atendeu, teve compaixão, vai ao sacerdote. Um percebe, um volta e agradece. E ele agradece com a atitude de Deus. Um judeu não se ajoelha diante de outro homem. E não se prostra diante de outro homem. Um judeu só se prostra diante de Deus. E agora o samaritano volta e se prostra diante de Jesus. Faz reverência como reconhecendo que Jesus tem divindade. Faz referência de gestos de adoração. Joga a cara no chão, fala, olha, eu sou pó. Eu queria agradecer porque você me curou. E eu não preciso de sacerdote para dizer que eu estou curado, não. Eu não preciso de sacerdote para dizer se eu posso ou não posso voltar para minha casa, porque eu sei que eu estou curado. E foi a tua palavra que me curou. Foi o teu ensinamento que me curou. E aí o que acontece? Então Jesus lhe perguntou, mas não foram 10? Cadê o resto? E Jesus olha para os discípulos, olha, somente esse samaritano que voltou, o resto foi curado, mas continua tudo escravos de uma religião que condena, julga, expulsa, depois volta e autoriza. E que não trata aquilo que é o real. Eles foram curados porque eu tive compaixão deles. Mas eles não agradeceram a mim, a Deus, e seguiram o protocolo da religião. E aí, Jesus não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. E aí Jesus diz, talvez a coisa mais bonita, Eles pedem que Jesus tenha compaixão deles, porque eles são pecadores, eles não pedem para ser curados. Eles pedem para ter compaixão da situação sofrida deles. Jesus faz eles ficarem curados. Agradece a Deus. E esse que agradece a Deus, recebe aquilo que todo mundo quer ouvir. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Esse homem não foi só curado, mas agora também ele tem a salvação. Esse homem não foi só curado de uma doença, porque você pode ser curado de uma doença e pode perder a salvação. Mas esse homem agora, ele convida Jesus, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Você não está só curado, você está salvo. Você não só recuperou a saúde e pode voltar para sua casa, sua família, mas agora você também tem a salvação. Você está destinado àquilo que Jesus diz aos discípulos, Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Deus tem lá o seu nome na mão dele. Ele te conhece pelo nome completo. Então que Deus abençoe a todos nós, ilumine, nos dê um bom domingo, muita paz e esperança, e que Deus possa nos acompanhar e que sejamos abençoados sempre com paz, graça, e que a gente não seja só curado das nossas enfermidades, mas também que Jesus possa dizer a cada um de nós, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Um abraço.